Olá, bem-vindos novamente ao podcast Amor em Cadeia. Antes de mais, obrigada por confiarem em mim, continuarem a ouvir, mesmo que com intervalos um pouco mais longos do que seria de esperar, não é? Mas pronto, por isso mesmo agradeço e é mesmo importante para mim que continuem a ouvir-me e, quando quiserem dar feedback, fiquem à vontade. Para hoje, o que é que vamos falar? Vamos falar sobre mais uma emoção predominante ou um perfil emocional. O perfil é o perfil de people pleaser, portanto, aquela pessoa que está sempre a tentar agradar os outros. A emoção que nós vamos aqui falar, se calhar, mais hoje é sobre culpa. Mas, antes de começar, queria duas coisas. Uma delas é partilhar um bocadinho, antes de começar assim a investir já em partilhar informação e conteúdo, vá. Queria dar-vos um bocadinho fazer só uma partilha, acho que também para exorcizar os meus demónios também, acho que também serve para isso e esta minha partilha serve muito para isso, não só para vos ajudar, mas também para me ajudar a mim a organizar pensamento, a exorcizar os meus demónios, portanto, cá vai. Desde que me despedi, em agosto do ano passado, que tenho começado, sei lá, acho que foi assim uma fase nova, uma fase muito nova na minha vida, foi assim todo um ciclo novo. Durante o ano passado foi assim foram meses de mais de libertação, de recuperação, de sair do modo fazer do corporativo, de relaxar um bocado, de viajar, foi quando fui à Costa Rica, de curtir um bocadinho a vida, pá, não que não curtisse nas outras alturas, mas assim, de uma forma muito mais relaxada, sem grandes objetivos, e tinha decidido que durante o ano passado não ia fazer nada, ia só aproveitar, relaxar um bocadinho. Em janeiro deste ano, já era quando eu tinha em mente começar o meu negócio e foi quando comecei. Nestes primeiros 3 meses, vou-vos dizer, por um lado, sinto que não fiz nada. Há aquela sensação interior de que devia estar sempre a fazer alguma coisa e ainda não saiu bem de dentro de mim, só agora é que eu percebi. Por outro, a verdade é que fiz uma série de coisas novas e que foram mesmo muito novas para mim, tiraram-me da zona de conforto. Comecei o negócio propriamente dito, não é? Comecei a atender pessoas. Fiz o meu primeiro evento de grupo, voltei ao podcast, comecei a comunicar mais na internet, que era uma coisa que ainda hoje me dá bastantes nervos, como vocês já devem ter reparado, mas estou-me a esforçar. Comecei a fazer vídeos, gravei o podcast em vídeo também para me desafiar um bocadinho, porque eu acho que as pessoas preferem ouvir, mas eu acho que vou continuar a gravar em vídeo porque acho que para mim também é bom esta coisa de aparecer também e expor-me e sair deste sítio de nervos que estas coisas todas me dão. Portanto, foram estes primeiros 3 meses de, acho que muitas conquistas, apesar disto me custar um bocadinho a dizer, foi bom, as sessões correm super bem, o feedback das pessoas é super bom. No evento, apesar de eu ter tido um chilique depois do evento, achar que tinha desiludido toda a gente, também correu bem e as pessoas também sentiram e acho que eu sinto mesmo que tenho mesmo jeito para isto. Modéstia à parte. É uma coisa com a qual, não isto que eu estou a fazer neste momento, mas as sessões, estar com as pessoas, conversar com as pessoas, receber, dar, estar presente, acho que é uma coisa que me dá um bocadinho de medo da responsabilidade, confesso, mas muito gozo em sentir que ajudo as pessoas. Por outro lado, isto é a parte boa, não é? Por outro lado, há aqui toda uma novidade que eu, apesar de já saber, porque já tinha tido um cheirinho quando tive o meu negócio, mas era um bocadinho diferente porque eu tinha um negócio em sociedade, portanto havia uma responsabilidade para com outra pessoa, né? Eu tinha os sócios, portanto eu respondíamos uns aos outros, portanto, e eu até acho que respondia mais a eles porque eu me pus nessa posição, mas pronto, isso é outra coisa. Portanto, havia aqui alguém a quem dar satisfações.
desde que comecei, não é? Deixei de ter pessoas a quem dar satisfações, a não ser a mim própria. E é das coisas mais difíceis do universo. Eu sei que não é para toda a gente, porque há pessoas que têm uma automotivação incrível. Eu não sou essa pessoa. Eu acho que consigo criar rotinas que me ajudam muito mesmo, e aprendi a criar estrutura e eduquei-me muito a ter muita estrutura para conseguir fazer as coisas que quero fazer, mas é a muito custo. Há dias em que não me apetece fazer nada. Há dias em que só quero fluir, em que não quero ter a obrigação de fazer nada, porque parece que a pessoa desabitua-se da estrutura das novas cheias e de tudo o que aquilo implica, e na verdade não é o que eu quero fazer. Eu quero mesmo poder trabalhar de uma forma que seja adequada à minha energia e ao que eu quero fazer e ao tempo que tenho e à disponibilidade. Mas por outro lado, obviamente que é um negócio, não é? E tem que o fazer acontecer, e todo o medo de a estabilidade que eu tenho, ou o que eu tenho de segurança, não me dê para o tempo todo em que isto se está a construir. Portanto, há aqui uma série de histórias que aparecem na cabeça. Acordo imensas vezes a pensar nisto, ou quase todos os dias. Portanto, há aqui muita ruminação também. Pronto. Ainda assim, consigo ver as coisas boas, claro. Estou mesmo a curtir, porque eu estou a viver a vida que eu quero viver todos os dias, e isso é incrível, mas isso não quer dizer que não haja estes medos por trás. Eu só queria partilhar porque acho que, primeiro por mim também, para pôr isto para fora, porque assumir é mesmo verdade, há imensos medos. Isto, começar qualquer coisa, não é? É sempre um bocadinho assustador, quanto mais coisas que mexem com a nossa capacidade de sobrevivência, não é? Como eu até já falei no último episódio. Mas pronto, queria só partilhar isto com vocês, e se alguém estiver no mesmo sítio também, acho que dar um bocadinho de força. Eu acredito mesmo que isto vai dar. Não sei, é uma confiança. Eu acho que isso é uma coisa que me ajuda, que é tipo parece que há aqui um caminho que eu sei que estou a fazer, que faz sentido, sei que estou no sítio certo, sei que estou onde devia estar, não me sinto como já me senti muitas vezes no passado, completamente desalinhada e a discordar de tudo. Portanto, acho que é sentir isso que me dá a força para continuar, mesmo nos dias em que é mais difícil. E obviamente que há dias em que nada acontece, e é o que é, e tenho que aceitar isso e ter compaixão também comigo própria para aceitar isso. Mas pronto, já me alonguei muito, só queria mesmo partilhar isto, fazer assim um life update com vocês, porque para mim também é importante. Mas hoje vamos falar então de um perfil. E antes de falarmos do perfil, volto a dizer o que eu já vos disse muitas vezes, que é: não aceitem nada do que eu vos digo, não rejeitem nada do que eu vos digo, observem apenas, percebam se faz sentido, se não faz. Lembrando também que as pessoas não são caixinhas, portanto, isto é num espectro, ninguém é tudo isto, nem ninguém não é nada disto, não é? Portanto, nós todos temos um bocadinho de tudo. Obviamente que há perfis que são mais vincados em algumas características e outros noutras. Este é um perfil, como eu já disse, eu conheço muito bem porque é muito do meu. Acho que já trabalhei muito para não ser totalmente dominada por ele, mas sinto muito que ainda tenho muitas coisas, principalmente no que toca às relações, que trago deste padrão emocional. E o que é este padrão emocional? Portanto, esta pessoa é uma pessoa que se sente sempre muito responsável pelas emoções dos outros. É uma pessoa que, imaginem, isto acontecia-me comigo imensas vezes. Eu entrava no trabalho ou na minha empresa onde eu estava e eu percebia que muito, muito rapidamente, isto é uma coisa que eu acho que nem entendia, eu às vezes não entendo e hoje percebo que nem toda a gente é assim, mas como é que as outras pessoas não veem, e eu via com muita facilidade quando alguém não estava bem, quando há alguma emoção que, pronto, alguém estava triste, não sei o quê, e perguntava muitas vezes: estás bem? Isto é uma coisa que eu usava imenso, estás bem? E se calhar metade das vezes as pessoas diziam-me que sim, ou mais. Outras ficavam meio atrapalhadas,
Algumas também partilhavam e muitas vezes também partilhavam, e acho que eu também dei sempre muita abertura e eu sempre senti que as pessoas sempre partilharam muitas coisas comigo. Mas a verdade é que, se calhar, muitas das vezes elas não queriam partilhar, não queriam ser reconhecidas na sua emoção, portanto elas não queriam ter aquela emoção e não me cabe a mim, não me caberia a mim fazer isso. Mas pronto, isto é para vos dar um exemplo do que é este perfil. Portanto, são pessoas que leem muito bem as emoções dos outros. Mas também são pessoas que se sentem rejeitadas nas suas emoções com muita facilidade. Acabam por ter às vezes mais foco nas emoções dos outros do que nas suas próprias. E isto, dito assim, até pode ser bonito, mas não é bem uma forma altruísta de fazer isto. É uma forma de se ultrapassar a si mesmo e de querer atender as emoções do outro, mas com uma motivação de as pessoas depois atenderem às suas próprias emoções. E isto é importante de compreender, porque a maioria das pessoas que faz isto acha que faz isto de uma forma super altruísta, e por isso é que encontramos tantos terapeutas, tantos coaches, tantas pessoas com este perfil a fazer este trabalho, porque acreditam genuinamente que vão ajudar as pessoas e estão cá para ajudar as pessoas. E eu acredito que seja verdade, porque na verdade estas pessoas desenvolvem mesmo skills de empatia e de reconhecimento do outro que são muito importantes para este tipo de trabalho, mas é importante perceber se não estão completamente associadas a esta vontade de ser também salvo, de salvar o outro para ser salvo. E isto é mesmo importante, porque o que acontece é, imaginem isto, esta pessoa já tem este perfil, já tem esta capacidade, entre aspas, de ler as emoções dos outros e depois vai aprender, porque o que nós aprendemos muitas vezes, e isto que eu estou a fazer é exatamente isso, é a categorizar muitas vezes as outras pessoas para facilitar o entendimento. Então o que é que acontece? No curso de coach que eu fiz, por exemplo, nós aprendemos sobre vários perfis de pessoas que terão determinado comportamento e que por isso devemos lidar com elas de determinada forma. Pronto, como nós todos sabemos, as pessoas não são caixas, como eu já disse, e nem toda a gente age da mesma forma, mas o que acontece é que nós criamos estes entendimentos, estas caixinhas que o coach me disse para eu identificar, que de forma generalizada resultam, portanto dá-nos ainda uma maior validação para usar e começamos a julgar as pessoas de acordo com aquelas caixinhas que nós encontramos. E isto falo do coach, falo de todas, porque nós aprendemos, em psicologia também se aprende. No curso que eu fiz também aprendemos, em quase todas as áreas, para facilitar a aprendizagem, há sempre uma categorização das pessoas. E isto permite-nos encontrar padrões e encontrar soluções que servem a muitas pessoas. E não tiro-te todo o mérito, eu uso muitas vezes esta, e estou a usar agora. Agora, é importante depois não se usar isto como ferramenta para estar a toda a hora a salvar toda a gente quando as pessoas nem sequer nos pediram para serem salvas, que é o que muitas vezes acontece e com certeza que já devem ter sido ou estar no lugar ou na pessoa que recebe, em que eu tenho um problema e alguém está do outro lado e eu partilho o meu problema e alguém tem sempre uma solução para dar com base em alguma coisa que aprendeu. Quem não está a ver em vídeo não está a ver que eu estou a pôr a mão no ar, mas estou a pôr a mão no ar e não... A quantidade de vezes que eu fiz isto sem ter sido solicitada foi... perdi a conta. E obviamente que nem sempre foi bem recebida, porque as pessoas não queriam essa solução. Às vezes as pessoas querem só empatia, às vezes não querem uma solução. Não partilharam sequer o problema, eu estou só a ver o problema e estou já a dar uma solução. Portanto, é mesmo importante estas pessoas terem muita, muita, muita consciência da razão pela qual fazem o que fazem. Da razão pela qual querem ajudar, da razão pela qual estão a seguir este caminho. Pronto. E isto, nem toda a gente empática e que tem esta postura de estar sempre a tentar agradar os outros vai para estas áreas, mas como as pessoas destas áreas normalmente têm este perfil, achei que era importante, porque eu já tive dos dois lados, já tive do lado da pessoa que deu as soluções e que tem sempre, ainda hoje faço muito isso, mas já faço muito mais quando me pedem e porque já sinto algum reconhecimento em poder fazer isso. Agora,
tenho que esperar que possa ser rejeitada, porque a verdade é que as pessoas podem não querer esta minha opinião ou esta minha expertise, se é que ela é mesmo expertise, porque depois isto tem ainda uma questão importante, que é o argumento que resulta muitas vezes, não é? Eu encontro muitas vezes solução com um argumento, dá-me alguma validação para eu poder usar. Mas, invariavelmente, vai acontecer que pessoas não se enquadram naquela categorização e a forma como eu vi as emoções daquela pessoa não se enquadram com a realidade. E isto é muito, muito, muito importante de se perceber, porque acabamos por afetar as pessoas e incomodar, às vezes até as pessoas, a tentar ajudar. Portanto, isto só para perceberem um bocadinho o que é o perfil desta pessoa que está sempre a tentar ajudar. Isto eu falo do ponto de vista de, sei lá, de coaches e de terapeutas, porque é um ponto de vista que eu conheço, mas isto acontece nas famílias, acontece entre amigos, acontece entre... Pronto, como eu vos disse, isto é um espectro, isto obviamente não é uma caixinha e as pessoas não são só isto, mas há que lembrar que quando isto acontece nós temos que ter noção do que é que as pessoas do outro lado estão à espera ou não estão à espera ou nem sequer pediram. De onde é que começa esta necessidade de agradar o outro, seja de salvar mesmo, que é isto é ir até ao extremo, não é? Que é, eu vou mesmo aprender tudo o que posso para salvar o outro, ou só agradar e fazer o que as outras pessoas querem e se nós formos falar do ponto de vista de uma relação, por exemplo, é das coisas mais normais que pode acontecer. Não é preciso eu ter um perfil muito vincado fora da relação para depois, quando eu estou numa relação, eu ter este perfil de querer agradar muito a outra pessoa ao ponto de ultrapassar os meus próprios limites e as minhas próprias fronteiras para o fazer. Quando nós somos crianças, portanto, esta capacidade de entender as emoções dos outros acontece logo quando nós nascemos. Portanto, a emoção é a primeira linguagem do ser humano para entender quem está à sua volta. A mãe, o pai, como ainda não há um entendimento cognitivo, não é? Ainda não há palavras para descrever, o que acontece é que as crianças observam pelas emoções dos outros, da mãe especialmente e do pai, observam e relacionam-se fazem espelho ao estado emocional ou usam os seus estados emocionais para expressar as suas necessidades. Então, um bebê que chora, um bebê que fica, não é? Quando há alguma comida que não gosta, portanto, todas as formas de expressar emoções são as formas que o ser humano, quando está a desenvolver, ou quando ainda não há expressão verbal, consegue usar para comunicar quais é que são as suas necessidades básicas ou as suas necessidades de conexão. Quando estas emoções são rejeitadas ou são, por exemplo, ignoradas, não é? Ser rejeitada, eu não ter, por exemplo, a criança que não chora para comer e não lhe é dado comida, ou quando é envergonhada por alguma, ou é rejeitada por alguma das suas necessidades, ou quando não há conexão, ou quando não há colo, ou quando há alguma coisa nesta altura que é não verbal, em que eu ainda não tenho entendimento, em que eu só sinto, é que só tenho emoções, em que esta criança é rejeitada, ou há um corte com um dos familiares em que ele também desaparece, e há aqui uma desconexão e a criança também não percebe, só sente, não é? Só sente a desconexão. Aqui mais de um ponto de vista emocional, menos de sobrevivência, como já também partilhei no outro, mas é importante lembrar que estes termos são sempre muito fluidos e muitas vezes até passam um bocadinho por cima uns dos outros. Mas quando há esta rejeição da necessidade, principalmente quando estamos a falar de uma necessidade de conexão, a criança deixa de poder confiar nos seus sentidos e nas suas emoções. Porquê? Se os meus sentidos me dizem que eu tenho fome, mas depois eu não tenho comida, quer dizer que o que eu sinto não está alinhado com a realidade. Portanto, a forma como eu percebo
o meu corpo e as minhas necessidades, supostamente não está alinhada com a realidade, porque a realidade não me está a dar o que eu preciso. Isto do ponto de vista fisiológico, ainda não há verbalização, ainda não há cognição, e depois isto começa normalmente aos 3 meses e vai esta evolução, este desenvolvimento emocional que vai até à idade adulta, não é? Mas até aos 3 anos é mesmo muito, muito, muito vincado, e nós aqui é uma altura em que nós vamos criando esta percepção do que é que eu quero e do que é que eu tenho. Portanto, as minhas necessidades são estas e cabe às pessoas que estão à minha volta suprirem estas necessidades. E quando estas necessidades não são então supridas, o que acontece é que eu deixo de confiar nas minhas emoções. Portanto, as minhas emoções não são confiáveis e começo a avaliar à volta nas emoções dos outros e começo sempre a regular-me, ou que acontece também muitas vezes, as crianças corregularem as emoções dos pais, porque eles não são capazes de regular as suas e em espelho elas acabam por regular as emoções dos pais e criar aqui um padrão de que, como eu consigo regular as tuas emoções, é isso que eu vou querer fazer para obter amor, o que depois trazemos até a idade adulta, não é? E depois eu acabo por estar sempre a tentar resolver a outra pessoa, arranjar a outra pessoa, tirar-lhe aquela emoção negativa, porque se eu lhe tirar aquela emoção negativa, ela vai gostar de mim. Se eu, por outro lado, tiver emoções muito efusivas e emoções que aquela pessoa não controla, ela não vai gostar, portanto eu tenho que negar estas emoções muito explícitas, ou muitas vezes tenho que negar esta conexão que eu quero sentir para agradar muito a outra pessoa. Claro que isto vai ter depois resultados no futuro, não é? E na idade adulta, esta supressão, esta repressão das necessidades vai ter implicações em muitas áreas e levadas ao extremo quando nós, principalmente emoções muito fortes, e quando estamos a falar de emoções, por exemplo, como a raiva, que é uma emoção até útil para nós pormos fronteiras e para dizermos que não e para pormos limites físicos entre a minha pessoa e a outra, vai levar a que se isto no caso da raiva, se ela não é passada para fora, ela vai voltar para dentro e vai atacar o nosso sistema imunitário, vai nos debilitar, vai impossibilitar de termos força de vontade para fazer coisas porque estamos sempre a reprimir. Mas pronto, em relação à raiva, acho que podemos quase só falar desta repressão num outro episódio, porque é um tema um bocadinho mais complexo, e das repercussões fisiológicas também. E o que é que acontece? Este adulto passa a ser um adulto que quer agradar toda a gente. É um adulto que quer, não exprime as suas emoções porque sabe que se tiver emoções muito agressivas aquelas pessoas não vão gostar dela, portanto acaba por reprimir as suas emoções, e o que acontece muitas vezes é que, como reprime, depois elas saem de forma inconsciente, como tudo que nós reprimimos e vai para o nosso inconsciente, ele vai saindo sem controle nenhum e sai, por exemplo, em forma de comportamento passivo-agressivo, em que eu mando bocas, eu não digo, nunca expresso as minhas necessidades diretamente porque eu não soube expressar essas necessidades, porque não me deixaram, então expresso-as, mas de uma forma desviada, que é sem pedir nada diretamente. Acabo por mandar bocas em vez de pedir e depois fico magoada porque fui rejeitada e as pessoas não entenderam o que eu disse, mas porque eu também não expressei diretamente, e isto eu também conheço muito bem, conheço da minha família, nós temos acho que em todas as mulheres da minha família há um bocadinho deste perfil, e isto é uma coisa que também acontece, não tem só a ver com a educação, também tem a ver com o que nós carregamos de trás, com o que temos também da nossa família, portanto, às vezes, mais do que entender de onde é que vem, apesar de ser útil e dar-nos alguma clareza, é mais importante termos consciência do comportamento hoje, e estarmos atentos às formas em como usamos este comportamento, mais do que perceber exatamente de onde é que ele veio. É importante perceber que ele tem Eu costumo explicar isto porque eu não quero que as pessoas achem que nós somos isto, que nós somos só isto, porque nós não somos. Isto faz parte de um padrão emocional que foi criado,
que faz parte, se não fosse este seria outro, porque nós criamos sempre padrões, mas que é importante nós reconhecermos para não nos identificarmos totalmente com eles e percebermos que é possível fazer um passo atrás e observar este comportamento como um comportamento que eu posso trabalhar, que eu posso ir de encontro a esta emoção e trabalhar o que é que está na base, mas para depois conseguir regular as minhas emoções de forma a eu não estar sempre a apagar as minhas emoções para agradar as outras pessoas. Outro resultado também muito comum deste perfil são pessoas com uma sexualidade muito ativa, porque acabam por usar essa conexão, essa intimidade, essa paixão toda para se conectarem muito com a outra pessoa, porque é a forma que elas sentem mais conexão e que é como se fossem uma pessoa só, porque isto são pessoas que não lhes souberam pôr, nunca souberam pôr limites e é como se não houvesse limites em relação a ela e à outra pessoa, porque o que é importante também perceber? Quando alguma coisa é reprimida, e como o caso o que acontece aqui, a emoção, e agora é que vamos chegar aqui à emoção que está aqui muito associada, a emoção que está aqui mais associada a este perfil é a culpa. Como há uma repressão das minhas necessidades, eu depois sempre que expresso a minha necessidade, eu sinto culpa. Sempre que eu expresso a minha vontade de conexão, eu acho que estou a ser demais. Sempre que eu expresso a minha sexualidade, eu estou a ser demais. Há aqui uma sensação de ser demais, que depois traz sempre uma culpa associada. Porque, de facto, às vezes há mesmo aqui há mesmo uma coisa que não é demais no sentido porque nós nunca somos demais, mas há aqui um ultrapassar dos limites dos outros. Porque há aqui uma necessidade de conexão tão grande que não há esta separação entre o eu e o outro. E é necessária esta separação. As pessoas são individuais. Nas relações, especialmente, isto é onde acontece mais, é esta, tal como eu estava a dizer há pouco, eu chegar ao trabalho e perguntar a alguém sem ela me perguntar, sem haver necessidade de querer saber o que é que se passa, como é que ela está, qual é o problema. Uma coisa é perguntar como é que a pessoa está, outra coisa é investigar, não é? Que eu tenho que resolver o problema daquela pessoa. E isto acontece N vezes nas relações, como nós sabemos, não é? Se a pessoa está mal, primeiro eu assumo aquela emoção como se a culpa fosse minha, culpa, mais uma vez, e por isso é que eu insisto tanto para saber se aquela pessoa está bem, porque o que é que eu fiz. Há aqui uma sensação de culpa gigante que me diz que eu fiz alguma coisa, portanto, eu preciso de resolver tal como acontecia na infância, em que eu queria resolver as emoções, eu absorvia ou eu espelhava as emoções da minha mãe, do meu pai, do familiar, seja quem for que seja o nosso educador. Na idade adulta acontece exatamente a mesma coisa. Eu tenho esta necessidade de resolver as emoções dos outros porque há uma culpa, como se eu fosse culpado por aquela pessoa ter aquela emoção. E mesmo quando existem, de facto, discussões em que pode haver uma responsabilidade na outra pessoa, a emoção continua a ser responsabilidade de cada um. As nossas emoções, as minhas emoções são a minha responsabilidade, as vossas emoções são a vossa responsabilidade. Independentemente, obviamente que há depois aqui outras coisas que se colocam, obviamente, como a interação com as pessoas, o respeito, não é? Há sempre esta necessidade, mas a verdade é que a responsabilidade sobre as minhas emoções é minha. E isto às vezes é um bocadinho duro de ouvir porque implica que eu tenho que tomar responsabilidade, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não querem, porque é mais fácil culpabilizar os outros do que olhar com consciência para as suas próprias emoções e para os sítios onde estas pessoas se metem para, por exemplo, e no caso deste perfil em específico, para, por exemplo, obter atenção, não é? As coisas que nós fazemos para ter a atenção da outra pessoa, a vitimização, porque depois este perfil levado a um extremo, que todos eles têm extremos, isto é sempre um espectro entre saudável, de mais e de menos, não é? E este perfil levado a um extremo entra na vitimização, no pedir atenção, no fazer culpabilizar a outra pessoa, sentir sempre que nada do que a outra pessoa dá é suficiente. E eu conheço muito bem
Não digo isto para criticar ninguém, eu própria já fui esta pessoa, ou sou ainda. Nós nunca estamos livres de nada. Sei que tenho muito mais capacidade para observar estes comportamentos, mas também sei, e ainda há pouco tempo partilhava isto com uma amiga, que reprimo muito a vontade da conexão, por saber que depois o que eu preciso de conexão, acho na minha cabeça que é super intenso e que é demais, e depois eu sou sempre demais e eu estou sempre a pedir demais. Isto é uma crença que eu ainda tenho muito guardada dentro de mim, portanto há sempre coisas que nós temos para trabalhar e não tem nada de errado, é o que é. Faz parte, eu sinto que é uma das coisas que eu tenho mais que aceitar em mim também, é esta, porque depois o que acontece é que isto não acontece só na conexão, depois como há esta supressão da necessidade, isto leva muito a compulsões, porque se me foi dito que eu não devo ter esta necessidade, não é? Mas eu sinto este desejo, eu vou ter que o repetir vezes sem conta, porque sempre que eu sinto o desejo e eu obtenho o que eu quero, eu vou sentir culpa. Portanto, eu não consigo sequer experienciar ou saborear aquele momento. É como o que acontece muitas vezes com a comida, não é? Eu tenho um desejo de alguma coisa, eu depois vou comer, mas eu nem sequer não aproveito aquela comida, porque o tempo todo que eu estou a comer com culpa. Portanto, isto é uma emoção que está muito associada a esta supressão das nossas necessidades. Está muito, muito, muito ligada à culpa. Se formos a pensar um bocadinho também, um dos temas que está mais ligado a esta supressão das necessidades tem a ver com a nossa sexualidade. Isto não do ponto de vista individual, não precisamos de ir ao ponto de vista individual, podemos só pensar do ponto de vista coletivo, não é? A sexualidade foi super reprimida, ainda é um tabu em imensas sociedades. Na nossa é um tabu enorme, não se fala, apesar de nós acharmos que sim, não se fala de sexualidade com naturalidade. Há sempre problemas, há sempre preconceitos, vergonhas, há muito estigma. Porquê? Porque a sexualidade está na sombra, está no nosso inconsciente, está reprimida, Então o que acontece é exatamente a mesma coisa que eu estava a explicar com a comida. Como ela é tipo panela de pressão, ela é reprimida, quando sai, salta, não é? Com força, e depois, quando é experienciada, muitas vezes é experienciada com culpa. E mesmo que seja muito difícil identificar esta culpa, porque como nós nem sabemos o que é experienciar a nossa sexualidade totalmente, não é? Completamente, nós nem sabemos que estamos a sentir culpa. Mas a verdade é que muitas pessoas não exprimem os desejos que querem durante as suas relações e no ato sexual, não exprimem, pura e simplesmente porque têm vergonha, porque acham que é errado, e nas mulheres ainda há uma repressão maior, porque do ponto de vista coletivo fomos reprimidas durante muitos anos. O prazer da mulher não era uma preocupação de todo, não é? A mulher não era para ter prazer. Portanto, ainda há aqui coletivamente uma repressão maior. Portanto, há muita culpa ligada à sexualidade. Portanto, é importante nós reconhecermos este padrão emocional. Acho que todos temos um bocadinho dele, como digo, isto não é estanque, acho que todos temos um bocadinho deste padrão. É importante perceber o que é que ele nos afeta, portanto, ganhar consciência, que é das coisas mais importantes, é ganhar consciência de como é que estes padrões nos afetam e como é que nós fazemos isto, né? Como é que nós ultrapassamos este padrão. Eu acho que não é um padrão que se ultrapasse, como nenhum deles. Eu acho que estas coisas acabam por se tornar mais ou menos... nós temos algum ego, nós não somos uma consciência plena que está por aí a vaguear, portanto nós temos uma estrutura e isto acaba sempre por se agarrar um bocadinho, mais ou menos, às nossas personalidades. Agora nós podemos ter alguma agência sobre, não é? Nós podemos agir de forma consciente em vez de passarmos o tempo todo a agir de forma completamente inconsciente e em padrões passivo-agressivos e em pedir atenção e em agradar os outros
reprimindo as nossas necessidades, a entrar em relações que nós não queremos entrar, em permitir abusos, e aqui também falamos de abusos sexuais, porque uma criança que, por exemplo, que não soube, que sofreu já, porque é que tantas vezes acontece em padrões repetidos, não é? De pessoas que sofreram algum tipo de abuso e acabam por, na idade adulta, a voltar a sofrer este abuso. Porque foram, muitas vezes, generalizando, obviamente, mas foram muitas vezes crianças que já tiveram já foi ultrapassado, os seus limites já foram ultrapassados, alguns no tempo quando ela queria agradar alguém, não é? Ou quando houve já contra a sua vontade e ela dissolveram-se os limites entre esta pessoa, esta criança e a pessoa, porque como ainda está a formar a sua personalidade, ela não teve capacidade de pôr os limites e fica a acreditar que é assim que funciona, em que não há limites entre mim e o outro, não é? Não há esta capacidade de dizer que não há a capacidade de eu exercer, por exemplo, de eu ter uma emoção que como a raiva, por exemplo, ou como a agressão, que me separam, não é? E que me defendem e que posso inclusive usar para atacar a outra pessoa, não é? Para me defender se ela estiver a abusar de mim ou se estiver a ser violenta. Pronto, e o que acontece é que esta pessoa não sabe como é que se faz isto, porque não foi ensinado, e acredita inclusive que se calhar o contrário é que lhe vai trazer bem-estar. Portanto, acaba por entrar em relações ou em situações abusivas porque não tem esta capacidade também de pôr os seus próprios limites. Do ponto de vista também energético, há aqui uma ferida, muitas vezes, que está aberta e que precisa de ser fechada, e portanto acabamos por atrair também situações que nos querem pôr que nos querem fazer fechar esta ferida, e que, tal como em qualquer outra ferida, acabamos por estar sempre a tentar fechar sem o suporte emocional para o fazer, e portanto acabamos por falhar. E aqui é que é mesmo importante, quando nós estamos a trabalhar com trauma, a pessoa ter este suporte emocional que lhe permite, de uma forma saudável, que o corpo volte ao seu estado de mais harmonia e de não resistência em relação à vida, em relação a si mesmo, portanto em relação à sua saúde e por aí fora. Portanto, como é que nós podemos fazer para não entrar então nestes padrões? Se eu no outro perfil falei muito sobre sermos muito autoconscientes e estarmos muito atentos por exemplo, à nossa respiração, temos muita estrutura, estamos muito conectados com o nosso corpo. Aqui, obviamente, o mesmo se aplica-se sempre, mas há aqui uma necessidade maior de nós movimentarmos ainda mais, porque isto é um perfil muito, muito emocional, entre aspas, porque somos todos emocionais, mas que usa muito as suas emoções e que partilha muitas emoções e que explode com muita facilidade e que varia muito os seus estados emocionais. Portanto, as emoções precisam de movimento. Emoção é energia em movimento. Quanto mais nós contivermos esta energia, mais ela precisa de encontrar formas de sair por outros lados. Portanto, quanto mais suprimida ela for, mais ela vai aparecer de outras formas. Portanto, aqui há uma necessidade, primeiro de tudo, obviamente, ter consciência do que está a acontecer, não é? A autoconsciência é sempre muito importante, nós queremos sempre ganhar mais consciência, mas aqui também é, depois de ganhar esta consciência, fazer movimentar muitas das emoções, libertar, usar movimento, usar exercício, usar respiração, mas muito numa perspectiva de movimento, de movimentar a energia, usar a energia das emoções de uma forma, canalizá-la de uma forma positiva, portanto, fazê-la expressar-se, se calhar, de outra forma que não a ter um ataque de ciúmes, ou a ter uma atitude passivo-agressiva, ou andar a movimentar-se entre emoções do 8 em que não tenho nada, em que não, com aquela resposta estúpida que está tudo bem, com aquela atitude passivo-agressiva, para explodir completamente e andar sempre a navegar nestes estados emocionais de preto e branco, não é? Que não têm um espectro, não têm um arco-íris pelo meio, que são só, que foi, por exemplo, os estados onde eu me movimentei durante muito, muito tempo. Ora, não dizia quais eram as minhas necessidades, ou então passava
e dizia todas as necessidades e mais algumas e já não fazia sentido, e até no sentido de... Eu acho que nunca fui muito para esse sítio porque eu suprimi mais as necessidades do que as verbalizei demais. Isto nas relações, no resto... Com o resto das pessoas acabava por fazer isso e ainda faço hoje, não é? Mas nas relações era mais uma supressão das necessidades do que... E depois uma carência ou um pedido de satisfação das necessidades exagerado, porque quando eu precisava muito, eu não era capaz de pedir. Portanto, quando eu de facto estava a precisar, não era capaz de pedir, então depois, no resto do tempo, achava sempre que a outra pessoa nunca estava a cumprir e nunca estava a dar-me, supostamente, o que eu precisava. Portanto, há que haver aqui uma regulação destas emoções e um equilíbrio, um trazer para o lugar do meio, em vez de estarmos no 8 ou no 80, ou a não termos emoções nenhumas, a reprimirmos, que depois não quer reprimir totalmente, ou então a explodir, e trazer um bocadinho aqui para o lugar do meio. Vocês podem me dizer, mas isto também acontece com pessoas que são muito raivosas. Obviamente, isto não é estanque. Há 1001 formas disto acontecer, e por isso é que, por exemplo, no meu trabalho isto é feito de forma individual, não é? Eu aqui venho mais partilhar com vocês a categorização, assim, a parte mais genérica, mas queria também lembrar que isto é muito individual e que por isso é que há um trabalho que é feito, e no meu trabalho o que eu faço é isso, é identificar individualmente quais é que são os padrões mais vincados, para depois nós podermos trabalhar nesses padrões, mas de uma forma completamente individualizada, ir buscar um bocadinho daqui, um bocadinho dali, perceber, obviamente, com a história de cada pessoa, o que é que ela traz. E pronto, em relação a este padrão emocional, em relação à culpa, é isto que é importante, é ter consciência, primeiro que tudo, parar um bocadinho, e isto vai ser sempre o que eu vou dizer, sempre, porque ganhar consciência das nossas emoções é a única forma que nós temos, trazer da sombra o que nós temos escondido, ganhar a capacidade de ver as nossas emoções é a única forma que nós temos para as mudar, ou eu diria mais aceitar. E é isto. Acho que por hoje vamos ficar por aqui. Queria só lembrar-vos também que para quem tiver interesse e quem quiser trabalhar algum tipo ou de padrão destes ou de outros padrões, que eu estou a dar as minhas sessões individuais no Estoril, num sítio muito giro que se chama The House of Self, e é só irem ao meu perfil no Instagram, até também vou deixar aqui nos comentários do episódio, e podem contactar-me diretamente, podem fazer perguntas também se tiverem alguma dúvida. Também em relação ao podcast, se tiverem alguma partilha, se sentirem isto como vosso, eu gostava de ouvir de coaches e de terapeutas se sentem este padrão de alguma forma, e gostava de ouvir o vosso feedback, se me quiserem mandar, gostava muito. E pronto, por hoje é tudo, espero ver-vos em breve e até ao próximo episódio. Obrigada!